Josias, tudo bom, Josias? É verdade que quem tem muitas alergias acaba ficando desnutrido? Depende do tipo de alergia, Josias. A alergia em si, né, é uma reação de hipersensibilidade, né? Então a gente tem que saber que tipo de alergia o paciente vai ter. Assim, a alergia não faz bem, né, em todas as suas apresentações. Mas em relação à desnutrição em si, direta, né, a gente pode até pensar, filosofar aqui em formas indiretas, como a questão da alergia respiratória, deixar o paciente com uma qualidade de sono ruim, porque ele tem uma dificuldade na captação de oxigênio e, consequentemente, essa dificuldade na captação de oxigênio faz com que ele não durma adequadamente, não aprofunde adequadamente o sono, não entre nas fases mais profundas do sono, o chamado Rapid Eye Movement ou sono REM. Ou seja, isso realmente acaba levando a um processo de desnutrição indireta, porque quanto menos você dorme, menos zinco você vai conseguir armazenar. Você tem a questão também da taurina. A taurina é um aminoácido que, de certa forma, ele é utilizado muito quando a pessoa não dorme. Então, você acaba tendo uma diminuição desse aminoácido na bile, onde boa parte do organismo usa a taurina para compensar essa dificuldade de dormir. E a bile nós temos o chamado ácido desoxitaurocólico. E esse ácido desoxitaurocólico tem a taurina, então o organismo puxa da bile esse aminoácido e deixa a bile mais espessa. E deixando a bile mais espessa, consequentemente, você acaba não digerindo adequadamente as gorduras. Então isso acaba causando uma síndrome desabsortiva, ou seja, olha como é que o organismo da gente é um sistema, né? Tá? Então, pensando aqui na alergia respiratória, como uma alergia respiratória poderia causar desnutrição? Olha que eu fui lá no fundo do baú, né? Deficiência de zinco, de taurina, você acaba não tendo uma quantidade adequada de melatonina também, aquelas coisas, né? Então, você vê que eu fui lá no fundo do baú para buscar essa questão da alergia respiratória. Agora, falando de forma mais direta em relação à desnutrição direta, né? A alergia alimentar certamente é aquela que mais causa desnutrição. Aí a alergia alimentar, nós temos dois tipos. Nós temos a alergia IgE-mediada e a alergia não IgE-mediada. A IgE-mediada, raramente ela causa desnutrição, tá? Por quê? Porque a IgE-mediada, ela dá sintomas assim muito exuberantes e ela é um tipo de alergia que coloca em risco a sua vida de forma imediata, tá? Porque ela pode levar à chamada anafilaxia. Então, aquela que é mediada pelo anticorpo IgE, ela pode se ligar aos mastócitos, chamados receptores de alta afinidade, e, de certa forma, romper os mastócitos, haver uma liberação muito grande de substâncias vasodilatadoras, como a histamina, a breticinina e vários outros tipos de substâncias vasodilatadoras, né? E essas substâncias vasodilatadoras, por sua vez, elas causam vários sintomas. Então, ela pode causar rache pelo corpo, ela pode causar urticárias, ela pode causar muita coceira, vermelhidão, calor, ela pode levar a diarreia, ela pode levar a tosse, ela pode levar a diminuição da frequência cardíaca, diminuição da pressão arterial, até levar o paciente à morte, ou seja, uma anafilaxia causada, um choque causado por anafilaxia, o chamado choque anafilático, onde o paciente morre, tá? Por causa disso. Ou seja, a alergia alimentar IgE-mediada é uma emergência médica. Se o paciente tiver uma alergia alimentar IgE-mediada, ele precisa logo procurar uma emergência. Se ele tiver esses sintomas, há necessidade de buscar uma emergência. E aqueles pacientes que têm uma alergia IgE-mediada, a gente recomenda utilizar as canetas aplicadoras de adrenalina. O nome comercial mais conhecido é o EpiPen. Infelizmente, o EpiPen não tem disponível comercialmente no Brasil. Você tem que comprar através de importadoras, tá bom? Então, só dando uma revisada em relação à alergia alimentar IgE-mediada. Agora, a alergia alimentar não IgE-mediada, ou seja, que não é mediada pelo anticorpo do tipo IgE, essa já tem sintomatologia, sintomas mais específicos do trato gastrointestinal, ou seja, do estômago e do intestino. E ela causa um processo inflamatório crônico, e esse processo inflamatório crônico leva à chamada síndrome desabsortiva. Tá? A questão é o seguinte, a questão que a IgE-mediada, que é a grave, que leva o paciente à morte imediata, ela é de fácil diagnóstico, porque você, através de um prick test, você, através
de um teste, por exemplo, de sangue, um imunocap ou uma IgE específica, seja o RASH, MASH, seja lá o que for, você consegue o diagnóstico e você consegue saber qual é o tipo de substância que está causando um processo de hipersensibilidade, até pelo teste de provocação também. Teste de provocação oral que nós sabemos que é o teste padrão ouro para diagnóstico de alergia alimentar. Agora, a alergia alimentar não IgE mediada, você teria o teste de provocação oral para fazer, esperar para ver se o paciente desenvolveria sintomas, mas mesmo assim os sintomas do paciente podem ser tardios, né? E muitas das vezes você fica na dúvida se realmente aquilo ali foi uma reação ao composto que o paciente tomou, né? ao concentrado que o paciente tomou. Não estou recomendando ninguém fazer isso em casa, isso é perigoso. Teste de provocação oral tem que ser feito somente em clínicas de alta complexidade e hospitais. Só estou explicando como é que funciona. Pelo amor de Deus, não vai pegar várias colheres de leite, colocar num copo, misturar com um pouquinho d'água e tomar para ver se vai reagir. Não é assim, pelo amor de Deus. Você pode morrer por causa disso, tá? Se for uma alergia IgE mediada, a pessoa pode morrer, ok? E existem alguns exames mais invasivos, como a endoscopia digestiva, com biópsia do adeno proximal, e a colonoscopia também com biópsia de ilho terminal, aonde na colonoscopia, num paciente que tem alergia não IgE mediada, você vê uma característica muito peculiar, que é a chamada hiperplasia linfóide de ilho terminal e de seco, né? Principalmente de ilho terminal, você consegue ver aquela hiperplasia linfóide, que é um sinal bastante característico de alergia alimentar não IgE mediada, tá bom? Então, Josias, e isso acaba levando uma síndrome desabsortiva, você acaba não absorvendo adequadamente proteínas, gorduras, minerais, aminoácidos, e realmente o paciente pode levar ao emagrecimento a longo prazo. Agora, emagrecimento, você tem vários tipos de diagnósticos diferenciais, né? E uma coisa importante também a gente entender é que intolerância é uma coisa, alergia é outra, ok? Intolerância não envolve o sistema imunológico, a alergia já envolve o sistema imunológico, anticorpos, células e tudo isso. A intolerância, ela envolve mais uma capacidade que o seu organismo não tem de digerir adequadamente determinados alimentos, entre eles, a própria, usando como exemplo, a lactose. Então, a gente tem uma intolerância à lactose. O paciente não produz a lactase, que é a enzima que digere a lactose. E não produzindo adequadamente a lactase, então você acaba tendo uma fermentação aumentada no intestino, porque as bactérias intestinais elas usam essa lactose como alimento e, consequentemente, acaba havendo uma fermentação muito grande, que o paciente tem muitos gases e muito processo irritativo intestinal e acaba tendo, então, diarreias, cólicas, náuseas e vômitos. Outra situação também em relação à alergia alimentar ao trigo e alergia e intolerância a glúten. São coisas completamente diferentes, né? O glúten, você pode ter uma intolerância ao glúten que não tem relação à alergia. Isso é uma outra situação, tá bom? Então precisamos colocar o pingo nos is em relação a essa situação. Tá bom, Josias? Um abraço, obrigado!